Oi pessoal, nossa aula hoje é sobre clonagem. Clonagem é um assunto que envolve muita polêmica, muitas discussões em relação a questões bioéticas e a gente vai entender um pouquinho melhor o que é a clonagem hoje. A clonagem, na realidade, nada mais é do que um processo que visa a produção de seres geneticamente idênticos. E na realidade, a clonagem ocorre de forma natural. Na natureza, nós temos vários exemplos de processos que levam à produção de seres geneticamente idênticos. Quando que isso ocorre? Principalmente quando o organismo ele realiza um tipo de reprodução que é a reprodução assexuada. Indivíduos que realizam reprodução assexuada, eles produzem seres idênticos a ele. Não há uma variabilidade genética quando a gente fala de reprodução assexuada. Então, na reprodução assexuada, o que nós temos é a produção de clones. O que são clones? Clones são seres geneticamente idênticos. São seres que são idênticos aos seus progenitores, ok? Então, a gente tem exemplo de clonagem na natureza, que a gente chama de um processo natural, mas a gente também tem como realizar atualmente a clonagem em um laboratório, de forma artificial. E, nesse caso, essa clonagem ela pode ter uma finalidade reprodutiva ou uma finalidade terapêutica, que é o que a gente vai comentar mais pra frente. Então, vamos lá. Então, a clonagem natural, como eu comentei, ela ocorre na natureza em vários organismos, desde micro-organismos como bactérias, fungos, alguns protozoários, até organismos multicelulares como plantas, insetos e outros animais. Então, provavelmente você ou alguma pessoa conhecida já produziu um clone quando fez uma muda de uma planta. E esse processo de produção de muda é um processo de reprodução assexuada. Então, aquela planta que você está agora cultivando, ela é geneticamente idêntica à planta anterior, ok? No caso dos seres humanos, é possível a produção natural de clones? Sim, isso acontece quando há a formação de gêmeos monozigóticos, também chamados de gêmeos idênticos ou univitelinos. Lembrando que os gêmeos monozigóticos, eles são produzidos a partir da fecundação de um ovócito ou óvulo, a gente vai chamar de forma mais simplificada o gameta feminino de óvulo, tá? Então, a fecundação de um óvulo por um único espermatozoide, gerando um zigoto, e no início do desenvolvimento embrionário, o embriãozinho, a massa de célula, ela se divide em duas massas de célula, que vão originar dois indivíduos geneticamente idênticos. Por quê? Porque eles receberam os mesmos cromossomos, o mesmo conjunto de cromossomos, tanto do pai, via espermatozoide, quanto da mãe, via ovócito ou óvulo, ok? Então, os gêmeos monozigóticos, eles são exemplos de clones humanos de forma natural. Eu posso dizer que esses gêmeos monozigóticos, eles são completamente idênticos em todos os sentidos? Não, a gente sabe que os clones, como no caso dos gêmeos monozigóticos, eles têm o mesmo genótipo, eles têm a mesma carga genética, os mesmos genes. Entretanto, eles podem ser diferentes em função da influência do meio ambiente. E aí a gente diz que o fenótipo desses indivíduos, o fenótipo dos gêmeos idênticos e de qualquer outro clone, não necessariamente é o mesmo, ok? Beleza. Bom, falando um pouquinho então da clonagem artificial. A clonagem artificial ela pode ter uma finalidade reprodutiva e esse tipo de clonagem ele é muito famoso, ele ficou muito famoso em 1996 a partir da primeira clonagem de animais, de uma ovelha na realidade, que é a ovelha Dolly, vocês já ouviram falar, e na verdade foi a primeira clonagem de animal, uma clonagem de um indivíduo adulto. A gente clonou um indivíduo adulto. Anteriormente, alguns pesquisadores eles já realizavam clonagem, só que clonagem de embriões. Então existem relatos, por exemplo, de pesquisadores que faziam um processo de fecundação in vitro, vamos dizer assim, de algum animal, fazia o processo de fecundação in vitro, o encontro do espermatozoide com o óvulo, e quando começava a formação do embrião, no início do desenvolvimento embrionário, artificialmente ele separava, dividia o embrião em dois pedaços. Então, o que esses pesquisadores estavam fazendo? Eles estavam fazendo algo similar ao que acontece na formação dos gêmeos monozigóticos, de forma artificial, gerando clones.
Também, a partir de 1952 aproximadamente, alguns pesquisadores eles conseguiam fazer clonagem de embriões, usando células embrionárias. Tá? Grande lance, né? A grande novidade da Dolly foi que a Dolly ela era um clone do indivíduo adulto. Tá? Então, como é que a gente define a clonagem reprodutiva? Ela consiste na produção de um indivíduo a partir de células de um outro organismo. E aí eu vou explicar para vocês como é que foi feita a clonagem da Dolly. A clonagem da Dolly ela usou uma técnica, que é a técnica de transferência nuclear. Então, o que esses pesquisadores eles fizeram? Eles pegaram uma ovelha, que eu vou chamar de ovelha A, e essa ovelha A, ela era a ovelha que eles queriam clonar, que eles queriam fazer um ser geneticamente idêntico a essa ovelha. E uma outra ovelhinha, que era a ovelha B. Da ovelha B, eles retiraram um óvulo. Eles retiraram um óvulo, mas eles não queriam esse óvulo inteiro. O interesse deles era apenas o citoplasma desse óvulo. Então, o que eles fizeram com o óvulo dessa ovelha B? Eles retiraram um núcleo e mantiveram apenas o citoplasma, ok? Da ovelha A, que era a ovelha que eles realmente queriam clonar, eles pegaram uma célula somática, uma célula diploide, beleza? E no caso da Dolly especificamente, essa célula era a célula da glândula mamária da ovelha. Então eles pegaram uma célula somática, diploide, 2N, retiraram o núcleo dessa célula somática 2N e introduziram esse núcleo no interior daquele óvulo anucleado, daquele óvulo da ovelha B que eles tinham retirado o núcleo anteriormente. O que eles têm agora? Eles têm agora uma célula com o citoplasma de um óvulo e com um núcleo interno que é diploide, 2N, com todo o conjunto cromossômico, com todo o lote cromossômico já pronto. Só lembrando que quando ocorre a fecundação, o óvulo ele é uma célula haploide N, e o espermatozoide também é uma célula haploide N, e a partir da fecundação ocorre a formação do zigoto, que é uma célula diploide. Nesse processo de transferência nuclear, retirando o núcleo de uma célula diploide, introduzindo dentro do óvulo anucleado, o que a gente tem agora? A gente tem algo similar ao que seria o zigoto. Só que o núcleo, ele carrega toda a informação genética dessa ovelha A. Ele não é um conjunto de cromossomos da mistura entre dois indivíduos, como ocorre naturalmente. Nesse caso, não. Nesse caso, esse núcleo, como ele é oriundo das células somáticas dessa ovelha, esse núcleo ele tem a carga genética idêntica à dessa ovelha A. A partir daí, com esse óvulo agora, com um núcleo de 2N, né, de uma célula diploide, os pesquisadores eles estimularam essa célula a ela regredir, ela retornar a um processo de totipotência. Se a gente lembrar da aula passada, as células tronco totipotentes são aquelas células que podem se transformar em qualquer tipo celular e em qualquer anexo embrionário. Então eles conseguiram, por processos realizados no laboratório, regredir esse núcleo, que antes era um núcleo de uma célula diferenciada, e transformar agora ele numa célula indiferenciada, como é o zigoto. O zigoto nada mais é do que uma célula completamente indiferenciada, uma célula totipotente. Depois disso, eles cultivaram essa célula em laboratório e estimularam essa célula a ela se transformar em um embrião. Então foi isso que aconteceu. Essa célula agora, carregando o núcleo da ovelha A e o citoplasma da ovelha B, essa célula foi estimulada a produzir um embrião. E esse embrião, quando ele estava no estágio inicial, ele foi introduzido em uma outra ovelha, numa ovelha C, no útero dessa outra ovelha, que estava preparado, estava disponível, estava esperando para receber um embrião. Então, ele foi introduzido nessa ovelha C e foi onde ele se desenvolveu, gerando a Dolly. O que é interessante? Interessante é que eles utilizaram duas espécies de ovelha. A ovelha B e a ovelha C eram de uma espécie que tem a carinha preta. E a ovelha A, que era a ovelha que eles queriam clonar, ela é uma outra espécie que tem a carinha branca. Quando eles obtiveram a Dolly era geneticamente idêntica à ovelha A.
E como é que eles confirmaram isso facilmente? Pelo aspecto visual. Ela não é filha da ovelha C e nem da ovelha B, por quê? Porque ela é da mesma raça da ovelha A, beleza? Então, resumindo, nesse processo a gente teve um indivíduo que é geneticamente idêntico à célula que doou o material genético, que doou o núcleo com os cromossomos, que é a ovelha A, que é um clone, beleza? Ok. Quais são as questões, os problemas dessa técnica? Primeiro, apenas 2,5% dos embriões que são formados a partir dessa técnica de clonagem reprodutiva, eles vingam. A maioria deles morrem. Inclusive para a produção da Dolly, mais de 270 embriões foram descartados, eles não vingaram. Tá? Então não é uma técnica simples de fazer. Alguns dos embriões que sobrevivem, eles nascem com malformação. E uma outra coisa que foi observada na Dolly foi o envelhecimento precoce. A Dolly era uma ovelhinha que ela começou a desenvolver características, problemas de ósseos e problemas nas articulações, característicos de ovelhas velhas. E as ovelhas, elas têm uma expectativa de vida aproximada de 12 anos. A Dolly, ela ficou doente, uma doença grave, com 6 anos, e ela teve que ser sacrificada. A gente não sabe exatamente se esse envelhecimento precoce da Dolly, a gente não comprovou isso ainda, se ele tem uma relação direta com o processo de clonagem, mas existe essa possibilidade, tá? Existe essa crítica em relação à técnica. Bom, na realidade, após a Dolly, vários outros animais foram clonados, inclusive na Embrapa. E onde que essa técnica ela tem sido utilizada? Ela tem sido utilizada, por exemplo, para a produção de animais, de clones de animais que são animais bons produtores de carne, sabe? São animais que têm uma característica, uma qualidade muito interessante para o ser humano. Então a gente consegue fazer a clonagem, fazer um rebanho todo, clone, por exemplo, vamos supor, de um indivíduo que ele seja um ótimo produtor de carne, um ótimo produtor de leite. Então existe esse interesse em relação à clonagem reprodutiva para a pecuária. Um outro interesse dessa clonagem reprodutiva seria no sentido da gente clonar animais que estão próximos à extinção, que estão correndo risco de extinção, e isso já foi realizado também. Então, para salvar animais da extinção, essa técnica ela seria uma técnica bastante interessante. E aí há pessoas que vislumbram a possibilidade da gente, inclusive, reviver com essa técnica. Se a gente tiver o material genético, obviamente, desse animal, né, a gente conseguiria reviver um animal que já foi extinto. Então, óbvio, isso daí são questões que a gente, a partir da técnica, a gente pensa que poderia ser possível. No caso da clonagem humana, a clonagem humana ela é proibida aqui no Brasil. Proibida por questões éticas. A gente tem que lembrar que um clone de um ser humano, ele não seria exatamente, se eu fizer um clone meu, ele não vai ser exatamente igual a mim. Por quê? Porque ele não vai ter o mesmo fenótipo que eu. Ele vai ter o mesmo genótipo, mas não o mesmo fenótipo. E a gente realmente não vê um grande sentido para fazer uma clonagem humana. O único sentido que é colocado é a questão de casais que não conseguem, por algum motivo, ter filhos, tá? São inférteis. E aí também vislumbra-se a possibilidade de, a partir da clonagem reprodutiva, esses casais terem filhos, ok? Mas óbvio que se envolve várias questões. Outro tipo de clonagem é a clonagem terapêutica. E essa sim é de grande interesse para a medicina, tem um potencial muito grande. Qual que é a ideia da clonagem terapêutica? A clonagem terapêutica ela seria a clonagem de células ou tecidos unicamente com a função de tratar doenças. Então a ideia, na verdade, imagina, uma pessoa diabética, né, que ela tem um problema na produção da insulina, e aí vamos supor que seja interessante fazer o transplante do pâncreas dela. Ela recebeu um pâncreas novo para a produção da insulina e para curar a diabetes dela. É óbvio que no processo de transplante de órgãos a gente tem problemas seríssimos de incompatibilidade. É muito difícil a gente conseguir doadores compatíveis, tá? E a ideia então seria o seguinte, seria pegar uma célula somática, uma célula diploide da pessoa com diabetes e fazer o processo de clonagem. Pegar essa célula do paciente,
retirar o núcleo da célula do paciente e transferir o núcleo para um ovócito ou óvulo anuclear, onde a gente retirou o núcleo. Então é um processo similar ao que foi feito no Aquadoli, né? Só que agora usando células do próprio paciente. Então eu estou querendo clonar células daquele paciente. Beleza. Formei agora, agora eu tenho um óvulo com o núcleo 2N diploide desse paciente. É feito lá um procedimento no laboratório de indução desse óvulo para a produção de um embrião. Esse embrião ele vai ter células geneticamente idênticas às células do paciente que doou o núcleo. Tá? Então, concorda? A gente viu na aula passada que os estágios iniciais do embrião, esse embrião ele possui várias células tronco embrionárias capazes de formar qualquer tipo celular. Então a ideia da clonagem terapêutica na realidade é a obtenção dessas células tronco. Só que agora essas células tronco elas são geneticamente idênticas às células do paciente. Então, se eu utilizar essas células tronco, estimular essas células tronco a se diferenciar num tipo celular específico ou até mesmo a formar um órgão de interesse, no caso que a gente estava dando o exemplo, o pâncreas, esse órgão formado ele é completamente compatível ao paciente. Por quê? Porque o material genético é o mesmo. Então a gente não vai ter esse problema de incompatibilidade de órgãos no momento do transplante. Tá? Então, o objetivo central da clonagem terapêutica, obtenção de células-tronco embrionárias com a capacidade de se transformar em vários tipos celulares. E a grande vantagem é que essas células e tecidos, elas seriam compatíveis com o paciente. Por quê? Porque o paciente foi quem doou o núcleo para a produção do embriãozinho, né, no processo da clonagem. Tranquilo? Claro que essa metodologia ela tem um potencial muito grande, muito interessante para a medicina, mas a gente não pode esquecer da questão ética. Da questão, por exemplo, que gira em torno da utilização de células-tronco embrionárias. Em qual momento, de fato, a vida humana ela se inicia? Essa é uma questão. Então, óbvio que se a gente for fazer esse procedimento, a gente está criando um embriãozinho ou uma massa de células que ela tem uso exclusivo para curar o paciente, uso terapêutico. Não tem uso para a produção de um novo ser. Então a gente vai destruir literalmente esse embrião e vai retirar essas células-tronco que vão ser utilizadas para cura, para o tratamento de uma determinada doença. Beleza, galera? É isso que eu queria falar com vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Tchau!